Olá, queridos irmãos. Hoje, 20 de novembro, nós estamos dando início à leitura das cartas ou epístolas paulinas. Iremos ler hoje Romanos do capítulo 1 ao capítulo de número 3. E o tema da nossa reflexão de hoje é a decadência humana. Capítulo 1, verso de número 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. O apóstolo Paulo, neste capítulo 1 de Romanos, ele está falando de um assunto muito sério. Ele trata sobre a decadência moral do ser humano. E eu aconselho você a ler este capítulo, analisar versículo por versículo, e você vai perceber realmente que Paulo ele traz aqui um retrato da história da humanidade, do ser humano, desde a queda, até os dias atuais, e mostra as ações, do ser humano, como o homem se afasta de Deus, como o ser humano foge da presença de Deus, como o homem não quer glorificar a Deus, rejeita o conhecimento de Deus, e aí começa algumas práticas que são abomináveis diante do Senhor, e ele termina o capítulo aqui de número 1 dizendo que aqueles que praticam tais coisas são dignos de morte, E não somente os que praticam tais coisas, mas aqueles também que consentem, aqueles que concordam, aqueles que aplaudem. Então eu quero aqui te pedir que você leia este capítulo 1 com muita atenção, analise o que Paulo está dizendo. Ele vai falar sobre a mudança da verdade de Deus em mentira. Isso começou lá no Éden, quando a serpente engana Eva, distorcendo as palavras do Senhor, trazendo ali uma falsa hermenêutica, uma hermenêutica diabólica que distorce a palavra, que muda aquilo que o Senhor deixou para nós como verdades absolutas, e o diabo sempre quer mudar aquilo que Deus criou perfeitamente. Ele vai falar que por causa de todo esse procedimento, de todas essas situações que o ser humano se envolve, o Senhor os entregou aos seus próprios sentimentos, às suas paixões, e aí o homem começa a mudar as práticas que são abençoadas por Deus por práticas contrárias à vontade do Senhor, como você vai perceber nos versos de número 26, no verso de número 27, aqui ele trata das relações sexuais invertidas que o ser humano pratica, achando que tem a aprovação de Deus, e aqui está claro que o Senhor rejeita estas coisas, e é bom atentar para isso, por quê? Porque o texto termina falando que os que praticam tais coisas são dignos de morte. E aqui nós não estamos falando simplesmente da morte física, mas da morte espiritual e da morte eterna. Então vamos ficar atentos, vamos ler a palavra de Deus com cuidado, vamos avaliar a nós mesmos quando Paulo diz que cada um deve julgar-se a si mesmo. Nós precisamos colocar a Bíblia como um espelho e nós olharmos para ela e saber se de fato nós estamos praticando a palavra do Senhor, se nós estamos glorificando a Deus, se nós estamos honrando ao Senhor, se nós estamos vivendo uma vida de santidade, uma vida de perseverança na presença do Senhor. Então, você que está aí vendo esse vídeo, analise a sua vida à luz do que esse texto está aqui nos apresentando. Porque o ser humano, desde a queda, ele vai se degradando, mas há uma oportunidade de mudança, porque quando o homem vem para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia nos diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu te convido a entregar a sua vida ao Senhor e procurar viver uma vida digna, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.